PF vê ligação de Ricardo Salles com esquema de contrabando de madeira. Delegado Franco Perazzoni fala em empenho pessoal em atender interesses de madeireiras também do presidente afastado do IBAMA, Eduardo Bin. No documento em que pediu autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, para abrir a Operação Aquanduba, que na semana passada fez buscas contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a Polícia Federal apontou fortes indícios de envolvimento dele em um possível esquema de corrupção para exportação ilegal de madeira. A PF também cravou que as provas reunidas na investigação já são suficientes para enquadrar o presidente afastado do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, Eduardo Bin, pelos crimes de facilitação ao contrabando e advocacia administrativa. O acervo de provas enviado ao STF inclui relatos de reuniões com madeireiros, alterações nas regras de fiscalização, trocas de mensagens, depoimentos de testemunhas e operações financeiras suspeitas, que atingem o escritório de advocacia de Ricardo Salles em São Paulo. Todos esses pontos mencionados na petição originariamente distribuída a V Excelência, encontram-se, hoje, SMJ, bem melhor definidos no âmbito das presentes investigações e sinalizam, de forma bastante robusta a nosso ver, para a existência de indícios de prática delituosa atribuível ao atual ministro do Meio Ambiente, escreveu o delegado Franco Perazzoni, responsável pela investigação, em representação de 92 páginas revelada pelo jornal O Globo e obtida pelo Estadão. Se, no caso de Salles, a PF se limitou a afirmar que o conjunto probatório aponta para a participação nos crimes, no caso de Eduardo Bin a investigação fala em crimes já configurados de facilitação ao contrabando e advocacia administrativa e levanta ainda suspeitas de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A PF também afirma que houve empenho pessoal de Eduardo Bin em atender interesses particulares de madeireiras. Ele foi afastado do cargo, a pedido da Polícia Federal, por determinação de Moraes. Para além do óbvio desvio de finalidade do ato administrativo e da exorbitância das próprias atribuições legais, os elementos de convicção até coligidos apontam para a possível prática de diversos delitos contra a administração pública e o meio ambiente, escreveu o delegado. Principal alvo da ação da PF, Salles nega irregularidades e diz que Moraes foi induzido ao erro ao autorizar a operação, classificada por ele como exagerada e desnecessária. Agência Estado. CPI da Covid aprova convocação de 9 governadores. Votação aconteceu nesta quarta-feira. A CPI da Covid aprovou nesta quarta-feira, 26, a convocação de 9 governadores para prestarem depoimento na comissão. Atendendo a uma das principais demandas da base bolsonarista durante os trabalhos da CPI da Covid, os senadores aprovaram a convocação dos seguintes governadores: Wilson Lima, do Amazonas; Ibanez Rocha, do Distrito Federal; Valdis Góes, do Amapá; Helder Barbalho, do Pará; Marcos Rocha, de Rondônia; Antônio Denarium, de Roraima; Carlos Moisés, de Santa Catarina; Mauro Carlesi, de Tocantins; e Wellington Dias, do Piauí. O vice-presidente da CPI, senador Randolph Rodrigues, apresentou requerimento de convocação do presidente Bolsonaro, que ainda não entrou na pauta de votação. O único ex-governador chamado foi Wilson Witzel, do Rio de Janeiro.
Ele sofreu impeachment neste ano. Seu sucessor, Cláudio Castro, não foi convocado pela CPI. Há argumento alegado na convocação de políticos que atuam nos executivos estaduais é que a CPI deve investigar supostos casos de corrupção nos estados. Até agora, a CPI tem ouvido depoentes ligados ao governo federal, para apurar ações e omissões da União na pandemia. Vale lembrar que, em 22 de maio, Polícia Federal confirmou que foram feitas 77 operações para investigar a compra de insumos e as licitações de serviços para o enfrentamento da Covid-19. Ao todo, diz a PF, 2,2 bilhões de reais podem estar envolvidos em fraudes. A primeira investigação policial aconteceu em 23 de abril de 2020. Em média, a Polícia Federal deflagrou 6 operações por mês. As investigações envolvem a compra de respiradores, o superfaturamento de preços, a construção de hospitais de campanha, e os insumos comprados com dinheiro público que não foram entregues, com a agência Sputnik Brasil. Ex-porta-voz de Bolsonaro, general diz que governo interfere na PF, nas Forças Armadas, na Receita e no Itamaraty. O general Otávio do Rego Barros, ex-porta-voz da Presidência da República, afirmou que algumas ações ou omissões do governo expõem essas organizações ao escrutínio crítico, com viés negativo, resultando como consequência uma possível repulsa da sociedade. O general Otávio do Rego Barros, ex-porta-voz da Presidência da República, afirmou, em artigo publicado no Correio Brasiliense, que o governo Jair Bolsonaro está interferindo politicamente na Polícia Federal, na Receita Federal, nas Forças Armadas e no Itamaraty. Para ele, algumas ações ou omissões do governo expõem essas organizações ao escrutínio crítico, com viés negativo, resultando como consequência uma possível repulsa da sociedade. Segundo o general, o Exército virou uma estrutura de apoio político pessoal de Jair Bolsonaro. Por isso, Rego Barros alertou para uma intensificação da crise política no Brasil, com Brasil 247. CPI da Alerj discute intolerância religiosa no Estado. Instalada no último dia 18, a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, de combate à intolerância religiosa, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Alerj, realizou nesta terça-feira, 25, sua primeira audiência pública. Participaram do debate as pesquisadoras do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, INEAC/UF, Ana Paula Miranda e Lana Lage. Iniciando o debate, Ana Paula Miranda ressaltou a importância da CPI e traçou desafios. Essa ação é um primeiro passo, inovador. O poder público ainda patina nas respostas ao problema. Esse é o principal desafio desta CPI, que tem que estar atenta ao modo de atendimento às minorias, tanto nas delegacias quanto no poder judiciário. Temos que pensar em um modo de escutar as vítimas que não cause revitimização. O que está em jogo é a negação a um modo de vida, declarou. Presidente da CPI, a deputada Marta Rocha, PDT, comentou a atuação de policiais nos casos de intolerância religiosa. Eu já chefiei a Polícia Civil e sei das dificuldades. Os policiais não vêm de Marte ou de Vênus, o planeta do amor. Eles são fruto de uma sociedade intolerante. Lamentou.
A professora Lana Lage falou sobre a formação histórica da polícia no país e seus reflexos na intolerância religiosa. No Brasil, o Estado precedeu a nação. O Estado veio da corte, da metrópole. A forma como a Guarda Nacional foi criada, surgindo como agente protetora do Estado, não da população, tem seus efeitos. A polícia está sempre a favor do Estado, e muitas vezes age como se a população fosse o inimigo, ponderou. Para a deputada Mônica Francisco, PSOL, a questão transcende os casos de intolerância religiosa. As questões não são tão simplistas como parecem, em primeiro plano. Estamos diante de uma atualização, a partir de setores da sociedade que encontraram no Brasil um terreno propício, que quer reforçar o racismo no país. Estamos aqui, no país, diante de racismo religioso, não de intolerância, que é só um elemento presente nesse contexto, considerou. Lana Lage concordou com a afirmação da deputada Mônica Francisco, apontando razões históricas para o racismo religioso. Como pesquisadora, já escutei muitas falas que vinculam a agressão religiosa ao racismo, pois são religiões que vieram de África. O conceito de racismo religioso é um conceito esclarecedor, frisou. Obstáculo ao tráfico. E a milícia Ana Paula Miranda falou sobre o incômodo causado por terreiros de candomblé e de umbanda a traficantes e milicianos. Para explicar de uma forma didática, os terreiros funcionam como uma emergência de hospital. Eles têm um fluxo de pessoas muito diferente de uma igreja local. Há sempre gente chegando. Essa circulação de carros e gente desconhecida, nesses locais sob domínio de agentes armados, incomoda. Alguns terreiros foram expulsos e viraram ponto de venda de droga, outros foram destinados à especulação imobiliária, criticou. Inflação pelo IPCS sobe 0,66% sob influência de componentes como a gasolina. Também registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos, habitação, 0,90% para 1,30%, comunicação, 0,61% para 0,72%, e vestuário, 0,46% para 0,49%. O IPCS de 22 de maio de 2021 subiu 0,66% e acumula alta de 7,82% nos últimos 12 meses. Nesta apuração, 4 das 8 classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do grupo transportes, 0,06% para 0,85%. Nesta classe de despesa, cabe mencionar o comportamento do item gasolina, cuja taxa passou de 0,71% para 1,25%. Também registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos, habitação, 0,90% para 1,30%, comunicação, 0,61% para 0,72%, e vestuário, 0,46% para 0,49%. Nestas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens: tarifa de eletricidade residencial, 3,14% para 4,88%,
Serviços de streaming, 1,26% para 2,70%, e relógios e bijuterias, 0,97% para 0,45%. Em contrapartida, os grupos saúde e cuidados pessoais, 1,06% para 0,86%, alimentação, 0,38% para 0,32%, educação, leitura e recreação, 0,55% para 0,62%, e despesas diversas, 0,19% para 0,18%. Apresentaram recuo em suas taxas de variação. Nestas classes de despesa, vale citar os itens: medicamentos em geral, 2,89% para 2,47%, laticínios, 0,46% para 0,10%, passagem aérea, menos 6,26% para menos 7,09%, e alimentos para animais domésticos, 1,55% para 1,14%. A próxima apuração do IPCS, com dados coletados até o dia 31 de maio de 2021, será divulgado no dia 1º de junho de 2021. Com a agência FGV, CID denuncia protestos violentos na Colômbia e insta o país a permitir visita de observação. A Organização de Direitos Humanos criticou o uso excessivo de força e outros crimes praticados pelas forças de segurança durante a repressão das manifestações contra o governo de Ivan Duque. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CID, condenou na quarta-feira, 26, as graves violações dos direitos humanos ocorridas durante os protestos sociais na Colômbia, disse a organização em comunicado. A CID manifestou sua extrema preocupação com a perda de vidas com o uso excessivo de força durante os tumultos no país sul-americano, durante os quais estima ter havido 51 mortes, 979 feridos e 132 pessoas desaparecidas, além de 87 denúncias de violência sexual contra mulheres manifestantes. Pelas forças de segurança, segundo relatórios de organizações sociais. CID denuncia protestos violentos na Colômbia e insta o país a permitir visita de observação. A Organização de Direitos Humanos criticou o uso excessivo de força e outros crimes praticados pelas forças de segurança durante a repressão das manifestações contra o governo de Ivan Duque. A CID manifestou sua extrema preocupação com a perda de vidas com o uso excessivo de força durante os tumultos no país sul-americano, durante os quais estima ter havido 51 mortes, 979 feridos e 132 pessoas desaparecidas, além de 87 denúncias de violência sexual contra mulheres manifestantes pelas forças de segurança, segundo relatórios de organizações sociais. Uma das outras queixas da CID tem a ver com as restrições às suas atividades. Na Colômbia, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos insta o Estado colombiano a respeitar os mais altos padrões em termos de liberdade de expressão, uso da força e devida diligência, bem como a permitir que a CID realize uma visita de observação ao país, disse o órgão. Depois de um encontro na segunda-feira, 24, de membros da CID com Marta Lúcia Ramírez, ministra das Relações Exteriores da Colômbia, ela disse à mídia que, embora todas as visitas são bem-vindas, Bogotá considera que neste momento a presença da CID ainda não é prudente,
pois a administração do presidente colombiano Iván Duque quer esperar que os órgãos de controle, promotoria, procuradoria-geral, controladoria e ombudsman, terminem seu trabalho. Com a agência Sputnik Brasil. Eduardo Paes, prefeito do Rio, assina filiação ao PSD e faz elogios a FHC e Lula. Dois grandes presidentes, diz novo filiado ao partido de Kassab, reforçando o distanciamento do governo Bolsonaro. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ex-GM, assinou nesta quarta-feira, 26, em Brasília, a sua ficha de filiação ao PSD do ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab. Na solenidade, que contou com a presença de deputados e senadores da nova sigla, Paes fez elogios aos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, PSDB, e Luiz Inácio Lula da Silva, PT, reforçando a tendência do PSD de se descolar do governo de Jair Bolsonaro, sem partido. Ao fazer um discurso sobre o radicalismo das eleições de 2018, Paes defendeu a busca de consensos na atividade política. Consensos mínimos em prol da população têm que ser valorizados. Foi assim no momento em que o presidente FHC conseguiu estabilizar a economia brasileira, acabar com a inflação. Foi assim em determinado momento em que o presidente Lula conseguiu diminuir os índices de pobreza, de indigência. Estou falando de dois grandes presidentes brasileiros, disse o prefeito, ao lado de Kassab. Uns não gostam de um, uns não gostam de outro, ou não gostam de nenhum, mas, enfim, são personagens que a gente tem que reconhecer o valor que tiveram para a política brasileira. Apesar de ter se alinhado a Bolsonaro em determinado momento, o PSD começou a se descolar do governo e defende formalmente uma terceira via por hora. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, GMMG, segundo o próprio Kassab, embora haja entendimentos para a sigla apoiar a possível candidatura de Lula. Kassab confirmou o acerto para que o ministro Fábio Faria, Comunicações, deixe o PSD. Evidentemente que, como ministro do governo, ele vai ficar mais à vontade em um partido que apoie o presidente Bolsonaro, disse. Ainda no discurso feito após assinar a ficha de filiação, Paes lembrou a derrota em 2018 na disputa ao governo do Rio, a partir de 2018. Explode esse jogo de ódio, de quem xinga mais quem, de quem tem mais divergência, quando nosso papel é construir consenso. Disputei 2018, perdi para esse ódio. Graças a Deus, para esse ódio que eu perdi. Paes foi eleito prefeito em 2020 derrotando o bolsonarista Marcelo Crivella, republicanos, que tentava a reeleição. Foi quando passamos a perceber que a população está de saco cheio dessa história. A população quer gestão, quer consenso, quer solução para os seus problemas. A ida do prefeito para o PSD deve ser acompanhada da filiação de outros políticos, como o ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, de MRJ. A vitória de Arthur Lira, PPAO, para a presidência da Câmara, em fevereiro, foi o estupim para a saída de Paes e Maia do DEM. A avaliação foi a de que o presidente nacional da sigla, ACM Neto, BA, lavou as mãos e beneficiou o bolsonarista Lira em detrimento do candidato de Maia, Baleia Rossi, MDB-SP. Sobre a disputa ao governo do Rio em 2022, Paes fez críticas, sem citar nomes, aos pré-candidatos Marcelo Freixo,
hoje no PSOL, e Cláudio Castro, atual governador, que deve se filiar ao PL, afirmando que a política de segurança pública do Estado não pode ser comandada por políticos adeptos ao tiro na cabecinha, em alusão à frase do ex-governador Wilson Witzel, ou que ficam só falando em sociologia. É inadmissível que percamos o monopólio da força, seja para miliciano, seja para traficante, disse também Paes, que mais uma vez defendeu a pré-candidatura ao governo do Rio do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, também presente à solenidade. Folha Press. Alto comando do Exército pressiona por ida de Pazuello para a reserva, e ex-ministro teme CPI. General resiste sair da ativa, e pressão prossegue após ato político no domingo, ministro da Defesa e comandante silenciam. Integrantes do alto comando do Exército pressionaram o general Eduardo Pazuello para que ele tomasse a iniciativa de pedir a transferência da ativa para a reserva e ouviram do ex-ministro da Saúde que ele não tem essa intenção no momento. A resistência, segundo relatos feitos por Pazuello, se deve ao fato de ser, hoje, o foco principal da CPI da Covid no Senado. Generais do alto comando, todos eles da mais alta patente, de 4 estrelas, tiveram conversas com Pazuello, um general de 3 estrelas. As conversas foram no sentido de buscar a transferência do militar para a reserva, após a participação do ex-ministro em um ato político no domingo, 23, ao lado de Jair Bolsonaro. O general fez um discurso em que exaltou o presidente. Até o fim da tarde dessa terça-feira, 25, as conversas haviam sido infrutíferas. Pazuello disse a interlocutores que não pretendia pedir a transferência para a reserva. O general teme ficar em desvantagem na relação com os senadores de oposição ou independentes da CPI da Covid. Esses congressistas são maioria no órgão e devem aprovar nova convocação de depoimento de Pazuello. Isso não significa que a ida à reserva esteja descartada. A pressão prossegue, diante do entendimento de que a participação em um palanque político foi uma evidente transgressão disciplinar, com o pior recado possível a militares de patentes inferiores. 1. Procedimento formal foi instaurado pelo Comando do Exército para apurar a conduta do ex-ministro. Pela lei, ele tem 3 dias úteis para apresentar uma resposta por escrito. A punição pode ser uma advertência, repreensão, prisão ou exclusão dos quadros, de acordo com gravidade e atenuantes do caso, previstos em lei. A decisão sobre punição é do comandante da Força, General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Se ele não agir, também pode ser enquadrado como transgressor, conforme o regulamento disciplinar do Exército. Integrantes do alto comando do Exército pressionaram o general Eduardo Pazuello para que ele tomasse a iniciativa de pedir a transferência da ativa para a reserva e ouviram do ex-ministro da Saúde que ele não tem essa intenção no momento. A resistência, segundo relatos feitos por Pazuello, se deve ao fato de ser, hoje, o foco principal da CPI da Covid no Senado. Generais do alto comando, todos eles da mais alta patente, de 4 estrelas, tiveram conversas com Pazuello, um general de 3 estrelas. As conversas foram no sentido de buscar a transferência do militar para a reserva, após a participação do ex-ministro em um ato político no domingo, 23, ao lado de Jair Bolsonaro. O general fez um discurso em que exaltou o presidente.
Até o fim da tarde dessa terça-feira, 25, as conversas haviam sido infrutíferas. Pazuello disse a interlocutores que não pretendia pedir a transferência para a reserva. O general teme ficar em desvantagem na relação com os senadores de oposição ou independentes da CPI da Covid. Esses congressistas são maioria no órgão e devem aprovar nova convocação de depoimento de Pazuello. CPI, Capitã Cloroquina diz que Saúde orientou todos os médicos brasileiros a usar tratamento precoce e isso não significa que a ida à reserva esteja descartada. A pressão prossegue, diante do entendimento de que a participação em um palanque político foi uma evidente transgressão disciplinar, com o pior recado possível a militares de patentes inferiores. Um procedimento formal foi instaurado pelo Comando do Exército para apurar a conduta do ex-ministro. Pela lei, ele tem 3 dias úteis para apresentar uma resposta por escrito. A punição pode ser uma advertência, repreensão, prisão ou exclusão dos quadros, de acordo com gravidade e atenuantes do caso, previstos em lei. A decisão sobre punição é do comandante da Força, General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Se ele não agir, também pode ser enquadrado como transgressor, conforme o regulamento disciplinar do Exército. Segundo integrantes do alto comando, Pazuello não pode ser mandado compulsoriamente para a reserva. Esse gesto deveria partir dele, conforme esses generais. Mesmo depois de Pazuello ter subido em um palanque político, ter tomado posse do microfone e ter feito um discurso em que exaltou o presidente, o Ministério da Defesa e o Comando do Exército permaneceram em absoluto silêncio sobre a transgressão disciplinar do militar. O gesto de Pazuello foi semelhante ao do general Walter Braga Neto, ministro da Defesa. 8 dias antes, ele também subiu em um palanque de Bolsonaro e discursou para apoiadores do presidente em Brasília. O ato de Braga Neto é raro. Para quem ocupa o cargo de ministro da Defesa, a quem estão vinculadas as Forças Armadas. O ministro, em seu discurso, chegou a usar o nome das corporações ao se dirigir aos apoiadores. Seu antecessor, General Fernando Azevedo e Silva, demitido por Bolsonaro em março, chegou a sobrevoar um ato de apoio ao presidente e contra a democracia.